Boa tarde, chega mais! Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa com muita informação e entretenimento para você. Então pegue agora o seu celular, passa a mão no celular e diz que o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, DDD 12 997974000, ou acesse o nosso chat ou o nosso canal do YouTube, que também vai aparecer aí na sua telinha, youtube.com/tvtatsbt, e deixe sua mensagem. É isso mesmo. No programa de hoje a gente vai fechar a semana com aquele saboroso quadro Segredos do Chefe, que vai te ensinar a preparar uma sobremesa espetacular. Daqui a pouquinho a gente recebe a chefe Isadora Medeiros para produzir um tartar de fragaia. Você sabe o que é isso, Guilherme? Já ouviu? Já comeu? Falou um negócio diferente aí. Por ser um tartar, você já imagina o quê? Que é alguma coisa picadinha, né? Mas é uma sobremesa? Não pode ser de carne. O que será que é? Você vai descobrir daqui a pouco. Meu Deus do céu. Dando início ao programa de hoje, meu povo, vamos receber o psicólogo Jean Alessandro, que vem dar um recadinho para você que é papai ou mamãe de alguma criança prodígio. Você sabe como lidar com todo esse QI que seu pequeno carrega? É sobre isso que nós vamos entender agora. Vamos pra sala? Bora. Vem pra cá, gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Jean. Boa Tudo tarde, bem? obrigado. Tudo bom, Jean? Olá. Tudo certo? Muito feliz que você voltou. A gente se encontrou da primeira vez e falamos assim, nossa, esse assunto é muito interessante, precisamos voltar. Tem muita coisa que a gente deve saber sobre esse universo, mas eu vou voltar da pergunta básica, que é como identificar os primeiros sinais de uma criança possivelmente superdotada. Certo. Bom, os pais podem observar, ou na escola, né, eles podem observar uma criança que começa a aprender a ler, ou a escrever, ou mesmo raciocínios, né? Não precisa ser também uma aprendizagem de leitura especificamente, ou de escrita muito precoce, mas você vai ter sempre uma criança que é profunda na questão da aprendizagem, na questão das suas perguntas, né? Perguntas muito complexas, perguntas muito aprofundadas, que domina muito conteúdo complexo e conteúdo vasto, vocabulário, né? Questão de uso de palavras, muitas vezes os pais, os professores relatam que essas crianças usam as palavras muito bem, né? Falam tudo certinho. Sabem se comunicar. Mas, por exemplo, a gente conversou da primeira vez sobre TDAH e outros diagnósticos possíveis na infância. Eu vi um menininho recentemente na internet, eu até compartilhei um vídeo dele, que ele deve ter por volta de uns 6 anos, e o pai dele é agricultor. O pai dele trabalha na roça e aí tem as questões de colheita. E o menino com 6 anos, ele sabe o nome de todas as sementes, ele sabe o tempo de colheita, ele sabe o nome de todas as máquinas. Assim, ele dominou aquele universo da agricultura. Mas pode ser, não sei, não tô falando que é o caso dele, mas pode ser que na escola seja normal, não tenha, como eu posso dizer, aptidão para alguma questão da escola. Isso pode acontecer? A superdotação pode ser nichada? Pode acontecer porque o ambiente, ele é o principal ponto de extração dessa inteligência do sujeito. Então, por exemplo, se você me coloca, numa sala de aula onde você vai trazer os conceitos de maneira não coordenada com as outras coisas que eu já sei, ou se você quer me ensinar um conceito, mas você não quer me dizer por que aquele conceito é importante, eu, Jean, não vou guardar essa informação. Agora, se eu entendo o porquê você está falando alguma coisa e a implicação disso com a minha vida, eu memorizo isso. Então, o superdotado, ele é uma máquina de aprender, mas ele também é uma máquina de esquecer. Porque quanto mais você aprende, mais o teu cérebro tem que esquecer. Portanto, ele tem um filtro de seletividade, de energia, assim, de interesse. Então, se você pega o superdotado e coloca na escola e fala, essa aqui é a fórmula que dita o nome do elemento químico carbono. É porque o carbono, tudo isso tem uma lógica. Se ele não consegue entender por que ele vai usar isso, ele não consegue se interessar. Se ele não se interessa, ele não se motiva. Se ele não se motiva, dopamina não vai ser liberada nesse cérebro, então não vai formar a memória. Aí quando ele dorme, ele joga pro lixinho a informação. E quando ele tá na frente de algo que ele gosta, isso é naturalmente dopaminérgico, isso é naturalmente motivador, e isso é naturalmente aprendido e fixado. Então você pode ver uma criança que na escola
Eu tenho um paciente, por exemplo, que conversa comigo, eu tenho 34 anos, ele conversa comigo de igual para igual. Mentira. Na questão de Quantos seriedade. anos? Ele tem 15 anos. Mentira. Na questão de seriedade, na questão de profundidade, de percepção, tudo. Assim, parece que eu tô conversando com uma pessoa de adulta. E ele mesmo vem pra sessão, ele mesmo marca, ele mesmo paga, ele faz tudo. E aí na escola ele tá indo mal em várias matérias. E os pais dizem, bom, mas você não... Como assim, né? Ele tem responsabilidade, ele é comprometido em outras questões. Exato, ele montou um negócio sozinho. Né? Ele montou um negócio sozinho, ganhou dinheiro, escalou o negócio. Mas na escola ele tem que fazer X vezes 1. E ele diz, cara, mas como é que eu vou querer fazer esse negócio se eu já tô ganhando dinheiro lá fora no meu negócio e eu tenho que ficar na escola? Então, Sim. Às vezes eles desengajam. Né? Não é uma questão que é regra. Então, eles têm a capacidade de ir muito bem na escola, mas o ponto é, o interesse tem que estar ali. Se o interesse não está ali, não tem desempenho, porque ele desengaja, desmotiva. E eu costumo dizer que o superdotado tem mais sensibilidade a tudo. Então, se ele está desengajado, ele está desengajado num nível, assim, astronômico. É até interessante a gente ouvir, porque muitas pessoas e muitas crianças são taxadas por tanta coisa que a gente não sabe nem como lidar. Eu fui diagnosticado, você que nos assiste, você que nos conhece, eu fui diagnosticado com TDAH muito cedo e logo agora, mas na vida adulta, eu descobri com N exames de que eu não tenho TDAH e meu caso seria outro. Então, quantas pessoas na face da Terra não são diagnosticadas com outras coisas e a gente não sabe como lidar? Por quê? Porque a questão seria diferente, Gabriela. Seria como você lidar com uma inteligência exacerbada como uma de um superdotado. Sim. É como você, talvez você foca em algo e tira o foco de outras coisas, mas não é por desinteresse assim, seletivo, é um desinteresse natural de um superdotado, não é, Jean? Exato, é. Então qualquer criança se desengaja e se desmotiva com aquilo que não interessa a ela. Porém, o superdotado vai sofrer emocionalmente com esse desinteresse. E aí, o ponto é o paradoxo que isso gera. Porque se você vê aquela criança que sabe o nome de todas as plantas e bichos e tal, e você olha ela na escola, a tendência é gerar briga em casa, porque o pai não conhece a superdotação, e ele fala assim, você tem energia para fazer todo aquele negócio, para ler todos aqueles gibis, saber todos os nomes dos gibis, mas não tem energia para fazer o negócio da escola? Como assim? Sim. E o pai fica bravo, porque o pai não entende que aquilo ali não tem o interesse da criança e não tem como... Por exemplo, se eu falar para você agora, se interessa por day trade, porque day trade é a coisa que mais dá dinheiro, você consegue? Não tem como, né? Você não consegue forjar um interesse nas pessoas, porque senão todo mundo se interessaria por aquilo que dá mais resultado, mais dinheiro, certo? Então Sim. Não tem como forjar interesse nas pessoas. Então, o principal ponto que os pais têm que saber fazer é conseguir sentir o cheiro do interesse da criança e amplificar isso ao máximo. Eu chamo de princípio da amplificação. Então, obrigado por esse gatilho, Jean, porque era aí que eu queria tocar. Vamos lá que num bate-papo com você no seu consultório, ou até mesmo você na vida, você reconhece uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, né? Por que não a gente ter esse autoconhecimento depois da nossa fase né, de poucas idades, né, assim, se a gente pode dizer. Mas você reconhece que uma pessoa ela é superdotada, ela tem uma facilidade maior em captar certas informações. Como que a gente amplia isso? Como que a gente dá o seu devido valor para essa pessoa? Certo. Esse é o ponto mais complexo do adulto, porque o adulto passa essas fases iniciais da infância e da adolescência, eu chamo de sujando a bússola. A bússola é o quê? Ele fala assim, nossa, eu quero fazer poesia. Os pais falam, poesia não dá dinheiro, você tá maluco. Quero fazer teatro. Teatro? Você tá maluco. E aí ele vai numa série de tentativas... Crenças limitantes, e né? as Aquele pessoas, ambiente vai... Isso, o ambiente vai fazendo com que ele pense que aquilo que ele tá querendo fazer não tem valor, não é interessante e tal. Então esse é o principal ponto. Quando eu pego um adulto, eu cavoco para encontrar esse negócio. E eu demoro para encontrar isso às vezes, porque o adulto ele já não sabe mais o que ele gosta, porque ele já... Né, por exemplo, costumeiramente você pega uma pessoa com autismo nível 1, leve, e ela não sabe que tem autismo e não demonstra, porque ela criou mecanismos para esconder o próprio autismo, né? O masking, por exemplo. Isso acontece com o superdotado, ele cria mecanismos para se adaptar, e aí
você tem que cavocar para encontrar onde é que está o interesse dessa pessoa. Então, o primeiro sinal que eu busco sempre na terapia e o primeiro sinal que eu ensino nos cursos que eu dou é sempre o indivíduo começar a perseguir aquilo que deixa ele com um sentimento de vitalidade, com energia alta, energia motivacional. Isso, geralmente, perseguido, vai demonstrar onde é que estão as áreas de maior habilidade. Vocês verem que vocês também devem ter maior interesse e motivação naquilo que vocês têm mais habilidade. Muito. Com certeza. Exatamente. Eu vou trazer, inclusive, agora uma história pra vocês, que enquanto você falava, me lembrou muito de uma história da minha infância. Eu quero compartilhar com vocês, porque alguém em casa pode estar passando por isso. Eu me lembro que eu tinha 7 anos e eu peguei recuperação de matemática, uma recuperação muito feia na escola, assim, uma nota muito baixa. E aí meu pai, na época, trabalhava em banco com números, era super das exatas, e ele ia me ajudar a estudar. Então minha mãe disse assim, quando seu pai chegar à noite, ele vai fazer com você o exercício da recuperação, porque eu não conseguia entender aquilo de fato. E aí meu pai fazia, eu fazia errado. Meu pai fazia, eu fazia errado. Ele explicava de várias formas, eu não entendia. E aí em um dado momento meu pai virou e falou assim, Gabriela, você pegou um dicionário de espanhol e aprendeu a falar espanhol por causa de Rebelde, assistindo a telenovela mexicana. Como que você não entende uma fórmula básica de matemática? Aí eu olhava pra ele e eu não conseguia explicar aquilo, mas de fato eu falava espanhol. Eu aprendi o espanhol muito pequena, com 6, 7 anos, porque eu gostava de assistir naquela época. Então eu estudava o dicionário da língua. E hoje, vendo onde a psicologia está chegando, entendendo todo esse cenário, eu percebo que, graças a Deus, eu tive pais que não me, como eu posso dizer, não me limitaram. Eu fui para a área artística, mas eu tinha muitos indícios na infância. Eu passava 7 horas dançando e eu não conseguia fazer uma fórmula de Bhaskara na escola. Isso era uma realidade que eu vivia muito, assim, todos os dias. Sim. Ô, Jean, vamos pegar um caso exclusivo, assim, da Gabi ou até mesmo de uma outra criança aí que tem alguns traços de uma pessoa superdotada. Quanto tempo demora a gente passar, né, o scanner nela, dessa pessoa? Scanner, eu digo assim, né, um bate-papo, criar aquele ecossistema de talvez um teste, eu não sei como funciona, você vai nos explicar agora, para criar um diagnóstico e sim bater o martelo e falar assim, você é superdotado. Certo. Bom, a identificação, a gente trabalha a identificação informal e formal, né? A formal, o padrão ouro que a gente usa hoje é um protocolo a gente chama de avaliação psicológica, algumas pessoas chamam de avaliação neuropsicológica. Então são uma bateria de testes, tem teste de QI, tem teste de memória, tem teste de atenção. Esse processo todo leva 6, 7, 8 sessões às vezes, né? A gente faz isso na clínica e isso envolve uma bateria de vários instrumentos. Entrevista é um instrumento, teste é outro instrumento, questionário é outro instrumento, escala é outro instrumento, vários instrumentos. Mas tem a informal, que eu acho que ela é a grande chave. Por quê? Porque quando eu comecei esse trabalho, quase ninguém falava dela e todo mundo dizia que se você fosse falar de superdotação, você tinha que falar da avaliação formal e tinha que dizer que a pessoa só pode ser dita superdotada se você tiver uma pontuação de QI batido o martelo, carimbado. O problema é, quem é que bate na porta de um psicólogo e fala, oi, vim fazer um teste de QI para superdotação? Quem já escutou sobre superdotação e já escutou sobre as características e os sinais e, portanto, identificou no filho ou em si. Senão você não vai bater na porta do psicólogo para pedir fazer uma avaliação psicológica. Então a minha filosofia é de que a avaliação informal ela deve ser amplamente difundida, o conhecimento sobre quais são os traços e sinais e características. E quando você tem isso, você consegue, dependendo do perfil da pessoa, saber bem rápido. Então, por exemplo, empreendedores, artistas, escritores, é muito comum nesse meio as pessoas terem essa condição. E assim, pra mim chega várias pessoas que às vezes numa conversa eu já entendo, né? É muito fácil já, depois de várias vezes. Por exemplo, a pessoa que fez mais testagem na nossa clínica fez 200 testagens. Meu Deus! Eu fiz, sei lá, muito mais do que isso em horas de conversas com superdotados, né? Então, a gente consegue perceber o modo de raciocinar, o modo de resposta, o modo como a pessoa formula as frases. A gente consegue
por exemplo, perceber em 1 hora o quanto de contexto aquela conversa gera na memória da pessoa. Sabe, de você fazer, como você ouve o stand-up, a pessoa faz uma piadinha lá no final de uma coisa que, né, superdotados em geral, eles conversam com você e eles fazem uma piadinha de algo que você falou 3 anos atrás pra ele uma vez. Entendeu? Sim, então, muito legal. existe essa forma de reconhecer que não precisa botar a pessoa para fazer alguma coisa. Você consegue conversar com ela e ver. Outro exemplo de um ator bem conhecido que eu atendo, ele desenha, ele pinta, ele faz... o cara faz tudo, sabe? Tudo que ele quiser ele faz e você olha ali os desenhos dele incríveis, sabe? Então, a minha crítica ao modelo tradicional que o pessoal estava trabalhando antes de eu aparecer e né, bater nessa tecla, incomodar um pouco as pessoas que estavam trabalhando com esse tema, você quer me dizer que você olha pra esse cara e diz que ele não é superdotado se ele não tem um teste de QI? Porque olha só, o cara é um dos atores mais consagrados. Olha o jeito que ele faz, o jeito que ele pinta, o jeito que ele desenha. Ele bate o olho num roteiro, ele sai gravando filme. Aí você quer dizer que esse cara não é superdotado. Então ele é o quê? Né? Sortudo em todas as situações da vida. Tem um dom artístico. Olha só, o papo tá muito bom. A gente vai pra um rápido intervalo, mas o Jean continua aqui. Então não desgruda, a gente já volta. Pockets overweight, getting hefty. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the full time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon. Estamos de volta para mais um bloco. Não desconecta da gente que o bloco tá muito informativo e tem receita da boa hoje, meu povo. Então, ó, fica sintonizado. O Jean está aqui com a gente, que nós estamos comentando, conversando e batendo um papo muito bom sobre pessoas superdotadas e crianças. Como que você identifica uma pessoa como essa e, ao identificar, como que a gente faz uma abordagem para que essa pessoa tenha uma evolução significativa em sua vida. Jean, me fala uma coisa. Quando a gente identifica uma criança, vou trazer aqui uma faixa etária aí de 10 até o 3º colegial. Colegial, antigamente eu falava 3º ano, Gabriela brigou comigo. Guilherme, é 3º ano? Médio. Ih, mudei tudo agora, Gabriela. Agora você é pai, velho, Guilherme. Viu, Jean? Não, e quando ele falou pra mim, tem o 9º ano, eu falei, Guilherme, atualize, você é pai agora. Atualiza, tô desconectado. Ensino médio. Quando de uma criança de 10 anos ao ensino médio ali, quando ela tá adentrando a uma universidade, como que a gente identifica essa pessoa e, ao identificar, como que a gente faz uma abordagem correta para a gente colher esses frutos dessa pessoa superdotada? Sim. Bom, eu acho que um exemplo perfeito de uma identificação e de um desenvolvimento, primeiro eu vou trazer esse ponto aí do desenvolvimento do talento, é um documentário americano, não lembro o nome, mas se você pesquisar no YouTube, Giftedness Children, lá vai aparecer um documentário e os pais identificaram ali naquele menino uma vontade muito grande de dominar um assunto específico, que era a química, né? Viam que ele ficava horas e horas e horas aprendendo aquilo, perceberam que ele não tinha muito interesse por outras coisas e perceberam que dentro daquele campo ele tinha muito vocabulário, muito domínio, muita curiosidade e passava horas, né? Um hiperfoco de muitas horas e por muitos meses fazendo aqueles experimentos e tudo mais. E eles resolveram fazer o seguinte, resolveram reservar o porão para ele e montaram um laboratório, tipo o Breaking Bad, para esse menino no porão. Esse menino passou em tanta coisa de universidade, ganhou tanto prêmio assim com 16 anos que vocês não têm ideia. Ele entrou numa universidade dessas melhores da América lá, não sei se era Cambridge ou Harvard, eu não lembro. Mas por que ele entrou lá? Porque ele teve esse substrato de paz emocional em casa para ele poder avançar naquilo que ele gostava. A imensa maioria dos superdotados não tem isso. E aí a gente vê o adulto superdotado que é perfeccionista, desadaptativo, ou seja, faz tanta coisa e guarda tanta coisa, e aquela coisa que ele faz deixa uma pressão, ele não mostra para o mundo, porque tem que estar sempre muito perfeito para mostrar para o mundo, porque ele tem uma autoestima péssima, baixíssima. Isso é uma coisa muito comum em superdotados, inclusive de traço genético, super
super perfeccionismo. A gente chama de perfeccionismo desadaptativo. Um exemplo que eu sempre dou, que é meu. Eu escrevi um livro uma vez, porque eu só queria saber que eu conseguia escrever um livro. Uhum. Aí eu escrevi um livro, para me dizer assim, consigo escrever um livro. Quando eu terminei de escrever o livro, eu falava para as pessoas, escrevi um livro. As pessoas, nossa, que legal, deixa eu ver, deixa eu ler. Liam e eu falava, não, mas esse livro é um lixo. Eu não gosto desse livro. Eu apaguei o livro, deletei o livro. Aí todo mundo, você é maluco? Como assim você escreveu um livro? Agora você deletou o livro. Né? Por quê? Porque na minha cabeça esse livro serviria só para eu sentir que eu consigo escrever um livro. Mas só que quando eu escrevi, não, seria aí que tá, seria muito útil. Muito. Só que quando eu leio aquele livro, eu comparo com pessoas que eu leio e digo, nossa, tá muito longe. Aí eu fico com vergonha, com uma raiva daquele material, porque eu comparo. Mas por quê? Porque eu na minha infância eu tive isso, eu não fui identificado. E aí eu fui desenvolvendo mecanismos para me adaptar ao mundo. E um deles para eu fazer alguma coisa, eu vou fazer isso de uma forma tão bem pensada, e tão bem estruturada, e tão bem planejada, que a imensa maioria das coisas eu nunca faço. E eu só planejo quebrar esse Então, mas peraí, agora eu quero entrar. Eu quero entrar num assunto que é o seguinte: a gente tá falando das crianças desde o início, mas pode ser que um adulto que esteja nos assistindo se identifique e diga, pode ser que eu tenha algumas características que vocês estão citando. Quando um adulto descobre no seu consultório que ele teve e que foi muito limitado na infância, a gente consegue destravar isso? A gente consegue liberar bastante espaço, né, de comportamento e energia assim para ele, mas vai ter uma personalidade diferente aí, não vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Elon Musk. O Elon Musk foi um cara que na infância ele teve muitos problemas, muita briga com o pai dele, e tem alguns dados assim de alguns estudos que dizem, por exemplo, que nessa faixa de 8 a 12 anos, se você passar por traumas emocionais intensos, você desenvolve uma criatividade muito diferente, que assim, o que vai acontecer? Meu pai tá prestes a me bater, a minha mãe morreu, por exemplo, vamos pegar um cenário fictício. O que eu vou fazer para sobreviver? Imagina uma criança que é inteligente numa situação dessas. Ela começa a desenvolver tantos caminhos mentais, tantos caminhos psicológicos, tantas estratégias, e aí você tem um Elon Musk da vida, que é uma pessoa que fala assim, eu vou fazer um foguete da ré, e ele faz, entendeu? Então, tem alguns estudos que falam que esses traços negativos, eles podem ser propulsores de personalidades muito icônicas, de uma criatividade muito intensa, por exemplo. Um pensamento filosófico absurdamente refinado. Por exemplo, uma criança que passa por um luto muito forte ou uma experiência de uma catástrofe, por exemplo, ela desenvolve um raciocínio filosófico que vai ser depois uma pessoa que você vai ler um livro sobre as coisas que essa pessoa pensou e você nunca vai imaginar que começou tudo isso com um imenso trauma que ela teve que desenvolver formas de pensar sobre a existência, sobre a consciência dela, sobre a percepção da realidade. E por isso ela conseguiu fazer aquela obra. Então você olha e diz, essa obra aqui é muito legal, como é que essa pessoa fez? Você volta lá nos traços. Então a tua pergunta é interessante, porque assim, podemos fazer com que... Por exemplo, vamos pegar meu caso. Conseguimos fazer o Jean publicar o livro dele? Conseguimos. Como? Tá. Fazendo alguns mecanismos que ele consiga tornar o perfeccionismo dele alguma coisa adaptativa. Por exemplo, eu posso colocar na minha cabeça o seguinte: o perfeccionismo, para mim, ele vem só na terceira fase. A primeira fase é uma fase de produção, então eu só tenho que produzir. Eu sou perfeccionista só para produzir. A segunda fase, eu sou um perfeccionista só para criar sistemas que me fazem produzir melhor. E a terceira fase, eu chamo de estado da arte. Aí eu vou me cobrar a perfeição. Então, quando eu adotei essa lógica, eu comecei a produzir muito mais. Aí meu Instagram lá tem 600 vídeos, meu canal do YouTube tem... Enfim, tem várias coisas que eu fui produzindo depois de começar a alimentar essa lógica. Antes disso, eu fazia 300 episódios no Spotify, todo mundo elogiava, falava assim, mudou minha vida, eu ia lá e apagava todos. Mentira! Porque tinha algum detalhe que não tava... a lixeira do seu computador. Quem precisa da lixeira do computador do Jean. Precisa do arquivo de lixeira do Jean. Não, mas é interessante isso e você trazer isso.
à tona, porque muitas pessoas devem se identificar. E aí eu queria entrar com você um pouco na questão da nossa educação, e entender se você já estudou um pouco sobre isso, porque, por exemplo, eu me dei muito bem ali na infância com a escola, fui sobrevivendo até eu me formar, para depois, de fato, aos 17 anos, eu ia estudar dança, teatro, entender onde eu podia estudar. Mas eu sei que nos Estados Unidos a gente tem uma educação diferente. E eu vejo hoje, como mãe, muitas mães questionando a nossa educação tradicional, sendo que nos Estados Unidos, a partir de uma idade, eles já vão eles vão abrindo os caminhos para outras áreas. Você percebe que as pessoas superdotadas lidam melhor com esse cenário em que é aberto esse leque de possibilidades? Por exemplo, o Guilherme, com 14, 15 anos no Canadá, foi estudar marcenaria. Era uma coisa que no Brasil ele não teria aqui na escola. Sim, sim. Nossa, o que eu montava de cadeira. E hoje ele monta muitas coisas. Não, foi com 18, foi no terceiro colegial. Eu acho que a aprendizagem do superdotado encaixa muito melhor nesse modelo, porque uma característica da superdotação é o autodidatismo. Pensa assim, você tem 10 anos, aí você está numa sala de aula, o professor tá trazendo um conceito. Ele fala, Platão, a origem das ideias. Aí você fala assim, peraí, mas isso não tem a ver com a epigenética, professor? Professor, não tem a ver. Aí você pensa, não, mas tem a ver sim, o Platão diz que as coisas estão ali e a gente só remembra. Quando a gente nasce, a gente vem com código genético, tá tudo escrito. E a gente vai vivendo, e quando a gente vive, essas coisas, elas aparecem. Então tem tudo a ver. Só que o professor diz, não tem nada a ver. Ou seja, você acabou de perder uma baita ideia, que poderia virar uma tese, de uma criança que pensou uma coisa que ela não tem um ambiente para pensar aquilo, ela não pode pensar aquilo naquele lugar. Cortou um raciocínio de uma pessoa. Exatamente. Pensa que o campo de conhecimento humano é como se fosse uma gigantesca árvore. Cortou um baita de um galho que poderia se tornar uma tese filosófica importantíssima para a humanidade 200 anos depois. E o mais importante, que você cortou e você criou uma barreira, porque essa criança, essa pessoa, talvez ali ela criou um trauma de não querer mais se expressar publicamente, porque sempre ela tá errada, sempre nada faz sentido. Né? Então você vai encaixotando o pensamento dela. Por isso que o autodidatismo é importante, porque você estabelece uma tutoria, né? Pode ser o pai, isso é muito frequente, vocês não têm ideia. O superdotado diz assim, meu avô isso, meu avô aquilo, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eles têm uma figura que eles vão para perto daquela figura porque aquela figura é um tutor, é um mestre, é um guia, né? Mas não é um professor. Ele só diz qual livro tem que ser lido, aí fala, agora você lê esse. Aí a criança vai lá, filho, agora esse aqui é legal, ele vai. E aí, esses são os pacientes que são mais, assim, tranquilos e lidam melhor com as capacidades deles. As pessoas que tiveram esse tipo de figura em casa. E que, assim, na escola, eles não precisavam usar aquele ambiente da escola. Não que toda escola não forneça o que o superdotado precisa, mas é muito frequente que não consiga. Na escola, eles não precisavam dessa validação, já tinham em casa. Né? Então, quando você tem essa figura desse tutor, que é um mentor, como a gente fala, é o meu guia espiritual. Esse é o meu guia intelectual, o meu guia cognitivo. É muito mais fácil. E a criança, ela vai, com 7, 5 anos, ela vai lá e pesquisa no Google o que ela quer, baixa o PDF, ela lê. É um funcionamento muito diferente. Você não precisa mandar, não precisa incomodar a criança. Ela vai. Então, assim, o tutor, ele faz o quê? Ele fala, agora você anda nessa trilha. Ela vai até o final. Ela volta. Aprendi tudo, consumi tudo. Agora qual? Agora é esse aqui. Aí ela vai. Muito bacana isso, hein? Demais! Eu tô adorando entender melhor. E agora, falando um pouquinho do seu trabalho, a partir do momento que eu, como pai ou mãe, identifiquei algumas questões do meu filho, a escola, de repente, trouxe, como entra a terapia, a psicologia, o dia a dia, para ajudar essa criança superdotada? Tá. A terapia, geralmente, ela é muito, muito dinâmica. Eu já percebi que não funciona muito, por exemplo, ter uma escola terapêutica para o adulto. Para o adulto não funciona isso. O adulto, se você tenta tratar o adulto com a psicanálise, ou com a TCC, ou com seja lá o que for, não funciona. Então você tem que ter um dinamismo muito bom. Tem que entender um pouco de todas as linhas teóricas e filosóficas de terapia para poder ajudar. E o que eu consigo fazer de mais escalável e acessível é um curso que eu tenho. Esse curso, ele ensina a pessoa os traços, né? Os características, sinais e comportamentos, e dá alguns princípios.
Então, eu considero muito valioso se você conseguir passar para os pais esses princípios. Por exemplo, o princípio da amplificação que eu falei antes ali. Porque é muito difícil você fazer um protocolo. Você é assim, 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 primeira sessão, segunda sessão. É quase impossível fazer isso aí, porque a natureza dinâmica da conversa com qualquer superdotado é tão intensa. Ele, por exemplo, quando você conversa com ele, primeira sessão, ele fala, esse aqui é o maior problema da minha vida. Aí você elabora ali uma organização, ele diz, caramba, nunca tinha pensado nisso. Semana que vem ele volta, ele fala. E aí você, esperando ele reclamar daquela coisa, ele fala assim, pois é, não, aquilo lá já foi, já resolvi. Então assim, não, né? Então por isso que eu foquei na história de fazer curso e de trazer um material que eu coloque o essencial ali, que são princípios e fundamentos, porque sempre que a gente tenta protocolar muito, você desconecta com o superdotado. Então eu faço isso. A gente tem uma clínica que fornece as testagens e avaliações e terapias. Eu atendo também as pessoas adultas, né? Atendo online. E a gente tem a pós-graduação também. A nossa pós-graduação é para a gente trazer pessoas que têm interesse nesse assunto e trazer toda a nossa inteligência de metodologia, de identificação e de trabalho com esses superdotados para a gente integrar essa pessoa na nossa clínica ou ela prestar um serviço para a sociedade, né? Legal. Então a gente está tentando formar mais profissionais que, quem sabe, no futuro pode ser um deles que vem aqui no meu lugar, né? Muito bom. Demais, ainda bem que esses adorei. vocês não jogaram no lixo, esses ensinamentos aí. Adorei. Obrigada, viu, Jean, pela presença. Valeu, é um foi um prazer prazer. receber Obrigado, aqui. Jean. Bom, meu povo, a gente vai fazer uma breve pausa rapidamente. Não sai daí não, que no próximo bloco tem uma receita chique aqui no programa, Segredos viu? do chefe, a gente já volta. Aren't you the guy who tried to? Voltamos para mais um bloco. Um bloco talvez mais açucarado, dona Gabriela, assim posso dizer. Agora é hora daquele momento tão esperado da nossa semana. Recebemos aqui no quadro Segredos do Chefe Isadora Medeiros para produzir um doce de dar água na boca. Lá na abertura eu disse para vocês que nós íamos fazer um tartar. Verdade. Doce, mas eu descobri que não é o tartar de steak tartar. Que é aquele tradicional. É um tarta que vem da torta, é isso, chefe? Tudo bom, Isadora? Seja Certo. bem-vinda. Obrigada. Como pronuncia a nossa sobremesa de hoje? Tarta de fragária. Tarta de fragária. E onde você foi buscar essa receita tão chique e diferente? Então, é uma receita autoral Ah, minha, né? Eu desenvolvi ela. Tarta é de torta Aham. e fragária é o nome científico do morango. não acredito. Mentira. Nome científico do científico morango? do morango. Por isso que Gente. tem aquele sorvete fragola que você gosta de Isso morango. mesmo. Ainda bem que colocaram morango, senão ia ficar difícil de pedir no restaurante. Ó, Adorei, Isadora, chefe. Conta pra gente do que se trata essa receita autoral, como você criou e enfim. Ela tem a base de biscoito, um biscoito doce também, desenvolvido por mim. Aí a segunda base dela é um creme 2 leites. Aham. É morangos em pedaços, calda de morango e um creme de queijo. Creme de queijo, tipo aquele cream cheese Isso, mesmo? creme cheese. E você começou a estudar a cozinha quando? Você foi pra confeitaria? Como é a sua relação? Eu comecei na confeitaria, eu acabei migrando para a parte quente, né, da gastronomia. Hoje em dia eu reproduzo tanto confeitaria quanto a parte quente da gastronomia. E você gosta de criar novos pratos? Sim, sempre tento inovar, trazer coisas novas, atuais para o mercado mesmo. Ou seja, isso aqui você nunca comeu, Guilherme, Nunca. porque é de Não. autoria da nossa chefe. Isso mesmo. E assim, pelo que eu vejo, é uma junção de diversos sabores e de diversas receitas de sobremesas que deram certo. Por exemplo, traz o queijo que a gente vê muito cheesecake, mas aí você trouxe uma releitura que você criou baseado em coisas que as pessoas gostam. Isso. Eu falo que é uma confeitaria comfort food. É algo que você remete à infância. É uma releitura de uma torta que uma avó faz, que uma mãe faz. Adorei. Eu tô- E você que faz essa calda? Sim, calda sim. É difícil? Agora uma perguntinha. A gente tá aqui hoje, não chega mais com essa linda receita, mas quem tá assistindo
pode comer também em algum lugar ela? Sim, eu trabalho em um restaurante, né? O dono é uma gastronomia. E lá vocês vão encontrar a sobremesa. Lá tem o Certo. toque da chefe. Tem o toque, sim. E esse biscoitinho que você disse que você faz, a gente pode substituir por outro biscoitinho que tem em casa? Pode usar algum biscoito comprado no mercado. Tá. É bolachinha de aquela champanhe de Natal ou Champanhe de pra Natal dá pra maisena. substituir. Tem vários biscoitos, né, Você que pode quebrar também, fazer uma farofinha embaixo, que vai Ok. dar o mesmo resultado. Misericórdia. Você tá apaixonada. Tô apaixonado. Ele Ensina adora a gente. morango. Vamos começar por esse, então. Esse é uma ganachezinha? É um brigadeiro cremoso. Brigadeiro cremoso. Aí eu vou fazer em formato de quenelle. Olha que chique, Guilherme. Chiquérrimo. Gente, eu achei lindo. Produção, queria me desculpar agora, antecipadamente, tá? Porque possivelmente será meu doce predileto. Você sabe que tem Tá, uma pessoa que já eu entende. adoro, que trabalha com a gente em casa e que faz um bolo de red velvet. E aí, quando eu vi a primeira vez na loja, né, a massa do bolo vermelho, eu pensava, nem é tão bom assim, esse bolo vermelho, por que virou febre? Julgou rápido, né? Mas essa pessoa que eu estou dizendo faz um bolo vermelho tão fofinho e os recheios ela gosta de trabalhar com queijo, limão, morango, né? Trazer isso. Então acho que a gente saiu daquela questão que antigamente a confeitaria era chocolate, né? Sim. Ah, o que você vê de doce? Chocolate, churros, chocolate. Hoje em dia a gente tem muitas opções diferentes e esse cream cheese tá sempre presente, né? Com Sim. certeza. Bom, a gente já posicionou então a bolacha Isso. com esse Brigadeiro. Quer provar o brigadeiro, branco. Guilherme? Eu quero experimentar. Vamos experimentar? Deixa eu ver. Chefe, isso a gente daqui. vai provando. A gente vai Não, provando, pode você vai provar, pode fazendo. ficar à vontade. E aí, Guilherme? Quero saber. Muito bom? Deixa eu ver, chefe. Deixa eu provar. Nossa, é assim, né? Entendi, tá bom. Gabriela? Ah, Que é isso? Ó. Na boquinha. nó. Que é isso, chefe? Isadora, o que você fez Deus. aqui? Não, você vai me ensinar isso aqui. Não, ensino sim. É difícil esse brigadeiro Não, é branco? facinho de fazer. Como ele é de 2 leites, então ele vai leite condensado, creme de leite, aí tem a técnica de, na hora do cozimento ali, devagarinho, pra ele não cristalizar. Aham. Arrasou. Nossa, com morango vai ficar bom. Eu tô até Caso prevendo eu essa coma junção. tudo aqui, Tudo bem, né? Já Tudo montou. bem. tudo... Já usei aqui o que eu tinha que usar. Alô, Cleiton, o professor de triatlon tá vendo, né? Por que ele vai render menos essa Menino. semana? Vai, chefe, agora é a calda. Agora eu vou jogar a calda. Que é de morango também, né? Isso, morango também. Eu É uma jogo por cima. reduçãozinha de açúcar? É como se fosse uma geleia, Tá. Aham. só que não é em pedaços, né? Não tem aquela frase atual que é não sufoque o artista? Não sufoque o apresentador, tá bom. Aí eu joguei a calda Certo. e agora eu vou vir com creme de queijo. Em formato de quenelle também. Esse creme de queijo você faz? Não, esse daqui é o cream cheese É o cream mesmo. cheese mesmo. Mas pra fazer o creme de queijo não tem muito segredo. É ricota com creme de leite bate. Dá pra fazer também, se quiser. Fica até mais... Eu- mais... Tem como encomendar 1 quilo dessa receita? Assim? Você nem provou a Pote de junção sorvete. total? Você só provou chocolate branco? Gabriela, eu tô apaixonado. O meu brigadeiro É que é, tem tão tudo que a gente tenebroso. gosta. Quando eu faço brigadeiro em casa, queima Nossa, a faz panela. tempo, né, que a gente não Faz faz tempo, brigadeiro. né? Tô até... E brigadeiro branco tá famoso lá em casa. A gente nunca comia. Agora meu filho adora chocolate branco. Tô tendo que Gente me do céu. reinventar. E aí a gente vai decorar. E daí eu Hortelã? finalizo com um hortelãzinho. Pode Menina, finalizar você até com arrasou o hoje próprio aqui. caulezinho do morango. E você gosta de criar receitas assim? Releituras e Ai, novas eu adoro. receitas? Uhum. Tem outra receita que você criou que o povo ama também? Passa pra cá esse chocolate branco. Qual? O chocolate branco? Peraí que eu vou Não, pegar. de Não, doce não, só foi a tarta de E de salgado. salgado? De salgado eu fiz da minha forma, né, no restaurante. Desenvolvi um risoto com a minha cara, assim, com as minhas técnicas. Dei o meu toque. Agora sim, fofoca de bastidor. Você falou que trabalha num restaurante que tem essa sobremesa. Você já fez em casa assim, ó, hoje eu vou fazer pra mim, sem Já fiz pra amigos, às vezes final de ano eu faço pra galera. Guilherme, vamos provar juntos? Me dá uma colherzinha, Ai, que você gente, pegou todas se aí. você viesse só com esse doce branco aí, o brigadeiro de 2 leites, já era um show. Olha só, vai, Pega dona no sujeito. Gabriela. Nossa,
Provei a geleia sem Vamos querer lá. aqui. Então eu vou começar só Eu individual. vou pelo morango e pela geleia. Aqui, ó. Nossa. Vamos ver. Senhora. Como que faz essa geleia, hein? É morango e açúcar e reduzir. Deixar reduzir. Gente, E depois você bate tudo. para tudo, chefe. Acabou minha vida. Só vai querer essa sobremesa. Vocês têm que provar a junção completinha. É que a gente é muito de morango em casa. Morango? Nossa, desconstruí o doce aqui. Produção do céu, desmoronei aqui. Nossa! Tô Você tentando provou o clicar. chocolate com a geleia? Calma, Gabriela, não Vou me ter que pressione que quebrar. eu tô ficando Pode ansioso. quebrar o biscoito, chefe? Aí, ó, Pode, peguei pode todo sim. mundo aqui, Quebrei. Ele ó. Tá, dá galera, crocância. gente, total aqui, ó. Vamos ver. Vai, Guilherme. Nossa, eu gostei muito, chefe. E não fica equilibrado, não fica tão Fica, doce. então, mas é com por isso que a creme de gente ama o queijo. morango, porque ele segura o doce, né? E aí, Guilherme? Tá aprovado? Gabriela, por mim, você continua esse programa aqui solo. Solo. Gente do céu. Produção, já pedi perdão antecipadamente, né? Nossa, chefe, você arrasou. Nossa, Isabela. Arrasou muito mesmo. E a bolachinha não é tão doce. Não. Fica uma sobremesa muito, muito equilibrada mesmo. Olha, entrou no nosso top 1. Como Top pronuncia de novo? Tarta. Tarta de fragária. É o top 1 do Chega Mais. Indiscutível. Eba! Meu Deus! É muito boa. Então, pra quem quiser fazer em casa, da sua forma, coloca um biscoitinho, se você quiser maisena, champanhe, o que você preferir. Um chocolate branco, que pode ser uma ganache. Pode ser um brigadeiro. A geleia, que pra mim foi o tchan da coisa aqui. Mas Tem uma quem quiser calda. comer o fidedigno que o Chega Mais tá comendo hoje, qual que é o restaurante mesmo? Dona Ema Gastronomia. É aqui em São José. Isso, ele fica dentro do Hotel Ema Palace. Ah, boa. Ah, sei onde fica. O Ema Nossa, fica. que delícia. Eu vou comer o último antes de me despedir. Peraí. E pode ir no restaurante sem estar hospedado? Sim, pode. Tranquilo. Uhum, tranquilo. Gente, vai encontrar esse daqui. Vai encontrar lá. Estamos Se não souber o apaixonados, nome, gente, chefe. tira uma... Ó, produção, tira um print aqui, ó. Nossa! Porque... E quem que tem mais lá nesse restaurante? O que é carro-chefe lá? A pessoa que quer... Gabi, mostra pra... Peraí, tô na mostrando. quadra. Aí, só pra tirar uma foto... Gente, Pronto, mas eu já tirou a comi foto. tudo, ó. É, tá desconstruído. Peraí, Agora tá que eu já no comi, tadinho. olhar de Gabriela Bravanel. Nossa senhora. Qual que é o carro-chefe do restaurante? Ah, a gente tem pizzas, temos risotos, temos tipos de cortes de carnes também. A gente trabalha com uma variedade de comida, assim, não tem uma especialidade só lá. Aí tem a parte de doce também. Eu sou muito formiguinha, né? Em casa eu assumo esse papel É da que mesmo? come doce. Não É. parece. E a minha avó assiste a gente toda hora, todos os dias. E ela fala assim, o termômetro da comida é quando o Guilherme não para de comer o doce. Porque eu gosto de doce de forma geral. Quando o Guilherme desembesta ali no doce que vem, tá aprovado, né, Guilherme? Super aprovado. Super aprovado. Eu quero te agradecer muito por ter Gente, muito vindo. obrigada. Obrigado. Foi um prazer chefe. recebê-la. Sua receita é uma delícia. Que bom. Bobeia que eu como o seu viu? prato também. Calma que a gente vai terminar de Ô, comer. gente, acabou o programa, mais um dia, é isso? É isso, mas a gente vai se despedindo de vocês. Lembrando que aqui embaixo tem o nosso Instagram, Chega Mais Vale. O que não falta é Instagram, porque tem Chega Mais Vale, TV Tati SBT, o meu Instagram que é Gabriela.Bravanel e do nosso apresentador Gui Galazzo. Ou seja, 4 contas pra você curtir aí no seu Instagram. E tá com preguiça? Quer assistir um negocinho, né? Final de semana, chegando e tal. Quer consumir algo bom assim de esporte? Tem o meu YouTube, que é Guilherme Galazzo. Você acessa lá, já se inscreve, dá um joinha. Ajuda a gente por lá a propagar a nossa vida fora dos estúdios. E é isso, eu acho que a gente deu todos os recados. Nesse clima doce, a gente se Maravilhoso. despede. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Beijo! Tchau! Tchau, gente! Não, Tchau, tchau. Culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falou esquema. É culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena.